Bom, então sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de desenho e impressão 3D. Hoje a gente continua vendo sobre o software do Cura, né? Na última aula a gente viu como instalar, como configurar a impressora, o material de impressão, algumas ferramentas também, né? Essas aqui do lado esquerdo. E hoje a gente, então, dá continuidade ao software do Cura, tá? O que a gente vai ver hoje? Então, a gente vai começar a ver algumas ferramentas de impressão, tá? Se vocês virem aqui ó, do lado superior direito, ó, e clicarem, percebe que ele abre essa janela aqui para vocês e aqui tem algumas configurações que podem ser feitas na sua peça para impressão, tá? Se você deixar fechado aqui, ele já mostra algumas configurações que já estão para a peça, tá? Então, por exemplo, aqui ele está utilizando uma altura de camada de 0,1 milímetro, tá? Preenchimento 20%. A gente vai ver isso mais para frente, não se preocupe agora com o que significa cada um, mas ele já demonstra algumas coisas aqui para você, tá? Então você vem aqui e clica e ele abre isso aqui para você. Então vamos lá. Primeira parte aqui, perfil. No perfil você coloca o tamanho da linha que vai servir como base para as outras, tá? Por exemplo, aqui já mostra alguns tamanhos para você. Tem um fino, normal, que você consegue mudar o tamanho da linha que você quer estar utilizando aqui, tá? Na impressão 3D, quanto mais fina a linha que você utiliza, mais estética vai ficar a sua peça, tá? Mais bonita ela fica. Porém, quanto menor a linha que você utiliza, maior o tempo de impressão. Então você tem uma balança entre qualidade de peça em relação à estética e tempo de impressão, tá? Então você sempre tem que estar trabalhando com esses dois. Se você quer uma peça que seja bonita, que seja esteticamente agradável, você trabalha com linhas mais finas. Se você quer imprimir uma peça mais rapidamente, não vai ser nenhum enfeite, nem nada que precise ser muito bem feito, você já consegue trabalhar com linhas mais grossas, né? Maiores, mais espessas. Então vamos lá. Vou deixar fino mesmo. Outra coisa aqui, você pode estar ajustando a quantidade de parâmetros que você quer utilizar. Aqui, se você clicar nessas três barrinhas aqui, ó, ele vai abrir para você. Ó. Por exemplo, se eu clicar no básico, ele vai abrir só um parâmetro aqui na qualidade para mim, ó, tá vendo? Altura de camada, que é o 0.1 que eu já coloquei aqui em cima. Vou até mudar, ó. Se eu deixar normal, ele já muda aqui para mim, ó, 0.15. Deixar no fino mesmo. Se você deixar configurado para os parâmetros básicos, ele vai ter um número de parâmetros. Se você configurar para o avançado aqui, ó, percebam que ele já aumenta o número de parâmetros que podem vir a ser utilizados, tá? Nesse curso a gente vai estar trabalhando com o avançado aqui, tá? Ele já dá um número para a gente de parâmetros muito bom, dá para a gente estar mexendo bastante. A gente não vai passar por todos esses parâmetros também, mas a gente vai dar uma boa olhada, tá? Nos mais importantes, pelo menos, para a gente estar conhecendo o que a gente pode editar tanto de uma peça antes da impressão, tá? Ó, aqui tem o Expert ainda, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele aumentou mais um. Tem o All aqui, o último, que aqui ele abre todos os parâmetros de configurações que existem dentro do Cura, tá? Se você abrir os outros aqui, ó, pode perceber que tem bastante parâmetro, tá? Para abrir é só você clicar em cima do nome, tá? Ele já abre os parâmetros abaixo. Outra forma que eu vou deixar no básico aqui, ó, que você pode fazer é estar customizando os parâmetros que aparecem aqui. Então, o que acontece? Você vem aqui, ó, vou botar no básico. Você vem aqui, ó, clica na engrenagemzinha. Tá vendo? Ele abriu a qualidade, ó. Se eu preencher aqui, ó, se eu clicar, ele vai começar a aparecer para mim. Então, por exemplo, eu quero que apareça para mim configurar apenas altura de camada e largura de extrusão. Então, eu clico, fecho aqui, ó, percebo que aqui já aparece largura de extrusão. Então, isso aqui é para você customizar os parâmetros que você quer que apareçam aqui no Cura, tá? Vou voltar aqui para o básico, para o avançado. Então, vamos lá, vamos começar por qualidade. Antes de a gente entrar no mérito da qualidade, algo que é importante dentro do Cura é que se você parar o mouse em cima de um dos parâmetros, o Cura já dá um tutorial para você, tá? Já explica para que serve aquele parâmetro e no que ele vai afetar, tá? Então perceba aqui, altura de camada. Valores mais altos produzem impressões mais rápidas com resoluções mais baixas. E valores mais baixos produzem impressão mais lentas com resolução mais alta. Então ele já explica para você o que acontece se você mexer nesse parâmetro. Beleza, então o primeiro parâmetro aqui, altura de camada. Aqui ele tá 0,1, tá? Porque eu já coloquei no perfil lá 0,1, tá? Se a gente mudasse aqui, também ia mudar aqui na altura de camada. 0,1 é um tamanho que já é bastante fino, tá? Para
para uma peça que você quer que seja um enfeite, que seja bonita, né, que seja esteticamente agradável, 0.1 já satisfaz isso, tá? Se você já quer trabalhar com uma peça que seja maior, que não seja para fins de decoração, que seja uma peça mais mecânica, aí você já pode, aí você já consegue trabalhar com tamanhos de altura de camada maiores, tá? Que aí você já vai estar economizando tempo de impressão e para sua peça não vai afetar tanto se você está trabalhando com alturas maiores do que 0.1, tá? Eu vou editar aqui só para vocês verem o que acontece. 0.1 vou fatiar desse jeito. Ó, é a altura de camada. Ó, aqui, ó. Não sei se dá para ver. Vou puxar aqui, ó. Ó, cada uma dessas camadinhas aqui, ó, tem 0.1 milímetros, tá? Do jeito que eu coloquei lá. E percebam aqui, ó, se eu fizer com 0.1 milímetros de altura de camada, ele vai fazer para mim 898 camadas do tamanho da minha peça, ó. Eu vou puxar aqui, ó, camada por camada, cada uma dessas camadas tendo 0.1 milímetros, tá? Demoraria 13 horas e 50 minutos. Vou colocar aqui, ó, 0.4. Fatiar. Ó, perceba que o tamanho aqui, ó, já mudou para 225 camadas, tá? Cada uma com 0.4, ó. Tá vendo, ó? Ficou até mais grosso aqui, ó. Dá para perceber na peça, ó. Tá vendo? E nesse caso, ele já faria em 3 horas e 31 minutos, tá vendo? Então, uma mudança bem notável, né? Foi de 13 horas para 3 horas, porque eu diminuí o tamanho de camadas, né? Aumentando a altura da camada. Beleza. Aqui eu vou deixar um 0,2. Deixa eu ver. Ó, percebo que mudando para 0,2 já caiu pela metade o tempo de impressão, tá? Essa aqui é uma peça média, então talvez você não precise trabalhar com altura de camada tão pequena assim, tá? Próximo aqui, altura de primeira camada. A altura de primeira camada, geralmente, a gente deixa um pouquinho maior do que a altura de camada, tá? Vai ser a primeira aqui que vai sair, tá? E a gente faz isso para dar um pouquinho mais de resistência na base, para que não hajam problemas quando você for retirar a peça, justamente para que não descole, por exemplo, quando você for tirar a peça da mesa, tá? Porque essa peça aqui, ela fica meio que colada aqui na mesa. Então é interessante para a gente aumentar um pouco a espessura da primeira camada, justamente para dar mais resistência à peça, tá? Beleza, então agora a gente vai para largura de extrusão, tá? Vou até mudar a visualização aqui. Ó, o software já está indicando aqui para a gente largura de extrusão de 0.4, tá? Que é o tamanho do bico de impressão. Eu vou aumentar um pouco, na verdade, eu vou fatiar com 0.4. Vamos pré-visualizar aqui. Ó, perceba o tamanho aqui, ó. Parece um tamanho bom, tá? Para a peça aqui. Se eu aumentar, vamos ver o que acontece. Aqui está 6 horas. Se eu aumentar para 0.8, vamos dobrar o tamanho. Percebo que já caiu para 3 horas e 56 minutos, tá? E o tamanho aqui das linhas superiores aumentou bastante. Para uma peça média como essa aqui, ela tem cerca de 10 centímetros de altura, eu acho que 0.8 é um tamanho bom, tá? 3 horas gastas seria um tempo não muito grande. Então, acredito que 0.8 aqui já seria interessante para a gente estar imprimindo essa peça, tá? Perceba aqui que o valor que você coloca aqui na largura de extrusão, ele segue para outras partes, tá? Então, largura de extrusão da parede. A parede é a parte externa aqui, tá? Essa linha aqui, ó, tá? Parede interna. Aqui, por exemplo, tem uma parede externa e uma interna, tá? Parede externa e interna. Largura de extrusão superior e inferior são as... Vamos mudar a visualização aqui. Seriam as linhas de cima aqui, ó, tá? A camada de cima e a camada de baixo, tá? Largura de extrusão de preenchimento. Essa largura de extrusão seria referente a essas linhas aqui, ó, dentro do material, tá? Perceba que o material é preenchido, ó. Tá vendo? Aqui você tem a camada de fora, mas dentro dele, ó, existe também material, ó, que tá aqui disposto em quadrados, tá? Que é o que a gente edita aqui no preenchimento, tá? A gente vai estar vendo isso daqui daqui a pouco. Largura de extrusão da camada inicial, a gente vai deixar 100% mesmo, tá? Não é necessário mexer. Mas referente à qualidade, são mais esses parâmetros que a gente
utiliza para estar configurando a sua peça, tá? O que é importante você tirar daqui? Essa ideia de quanto menor o tamanho da altura da camada e da largura de extrusão, mais qualidade sua peça vai ter. Quanto maior o tamanho, menos tempo vai gastar. Então você tem que colocar na balança isso. Então o que você tira daqui? Se você quer fazer um enfeite, você trabalha com linhas pequenas, tá? Agora, se você quer trabalhar com peças que não vão ser utilizadas para enfeite, vão ser peças mais mecânicas ou peças que você não pretende gastar muito tempo para impressão, você já começa a trabalhar com a altura de camada um pouco maior, tá? E o que seriam esses valores? Se você quer imprimir uma peça mais bonita, fina, você trabalha com 0.1, acredito que já é um tamanho bastante interessante para estar trabalhando para uma peça para um enfeite, por exemplo. Agora, se você quer trabalhar com peças que não são tão estéticas assim, para cima de 0.2, tá? Tenta sempre aumentar isso aí. 0.2 já é um tamanho bom, tá? Para estar trabalhando. Então, vou aqui, ó, selecionei 0.2, vai abrir isso aqui para mim, pode manter as alterações. Vamos fatiar aqui para ver o que acontece. Ó, percebo que isso aqui, aparentemente, vendo aqui no software, já aparece um tamanho de linhas bons, tá? Questão de altura e questão de preenchimento aqui da largura de extrusão. Questão de largura de extrusão. Se você, por exemplo, achou que o tamanho da altura está adequado, mas o da largura não, você pode ainda estar alterando aqui, ó. Posso colocar 0.4, por exemplo. Vou fatiar. Ele já diminui o tamanho das minhas linhas aqui superiores, tá? E deixa uma peça mais fina, né? Mais bonita. Beleza, então isso aqui foi o parâmetro de qualidade. Então a gente já avança para o próximo parâmetro. Beleza, então agora a gente vai para perímetro, tá? A primeira configuração aqui, perímetro, é espessura de parede, tá? Mais espessura de parede a gente já configurou aqui nos parâmetros de qualidade, tá? A gente já colocou 0.8. Então aqui ele vai continuar o valor que a gente colocou lá em cima, tá? Segundo aqui, número de filetes. Número de filetes de paredes seria a quantidade de paredes que você quer na sua peça. Então, por exemplo, eu vou fatiar aqui, ó. Vou aproximar. Vamos visualizar. Ó, perceba que aqui, ó, ele colocou apenas uma parede, ó. Do lado externo aqui, ó, tá vendo? Uma parede. Agora, se eu quero aumentar a resistência dessa peça, eu tenho que aumentar esse número de paredes. Então, eu vou colocar 5, por exemplo. Vamos fatiar. Percebo que aqui ó, já tem 5 paredes, tá? O que torna a peça muito mais resistente, tá? Eu vou recomendar aqui que você utilize de 4 a 5 paredes, tá? Porque isso dá mais resistência para sua peça. Provavelmente isso vai aumentar um pouco o tempo de espera para impressão, tá? Vai demorar mais a imprimir. Talvez aumente também um pouco o material gasto, mas é algo que é necessário para você manter a resistência da sua peça, tá? Que, por exemplo, se você coloca apenas uma parede, vamos fatiar aqui, ó. Fica uma aqui, ó. Quando estiver impressa essa peça, pode ser que você vá apertar a peça e ela quebra aqui, tá? Essa parede, porque ela está muito fina e é só uma parede. Então, é bom você estar trabalhando de 4 a 5 paredes no mínimo, que você já consegue uma resistência. Uma resistência já vai ajudar bastante a sua peça aí, tá? A não tá quebrando, deformando, enfim. Espessura superior e inferior são a espessura das camadas que estão na parte de cima aqui, de baixo, tá? Eu vou manter 0.8 mesmo. Se você quiser, você pode aumentar também. É a mesma coisa que eu disse, para dar um pouquinho mais de resistência na sua peça. Você pode estar aumentando um pouquinho a espessura. Camadas superiores. Aqui está 4. Eu acho que é um valor bom já. Eu poderia estar aumentando um pouco também o tamanho, o número de camadas, tá? Por exemplo, na camada inferior, eu vou colocar 5. Vou fatiar aqui. Vamos ver. Ó, ele faz como se fossem 5 camadas. É que não vai dar pra, não está aparecendo muito bem aqui, ó. Antes de começar a fazer o preenchimento, tá? Isso aqui também é bastante interessante para te dar um pouquinho mais de resistência na sua peça. Então, se você trabalhar com tamanho, com o número de camadas superiores e inferiores de 4 a 5 e o número de filetes de 4 a 5 também, já vai começar a te dar uma resistência um pouco melhor na peça, tá? Aqui, ó, otimizar a ordem da impressão de parede, vou deixar ligado. Isso aqui é como se o Cura aqui já calculasse como que vai ser feita a impressão de modo a otimizar o tempo, tá? Então já vou deixar ligado.
preencher lacunas em paredes eu vou deixar aqui em todos os lugares também. Esse comando aqui de expansão horizontal a gente não vai estar mexendo aqui, tá? Habilitar passar a ferro. Esse comando é para deixar a superfície mais lisa, tá? O que acontece é que, por exemplo, quando vai imprimir essa peça, ó, percebo que aqui tem um monte de... Aqui podem ficar alguns furos, tá? Pequenos buracos. Então você coloca esse habilitar passar ferro, ele vai repassar para você algumas partes aqui, ó. Percebam aqui, ó, que já mudou um pouquinho, ó. Ele vai passar um pouquinho mais de material para deixar mais lisa a peça. Então, se você, por algum motivo, precisa de uma peça muito lisa, você vem aqui e habilita passar ferro, tá? Ó, 6 horas e 58 minutos com o passar a ferro ligado. Se eu desligar, 5 horas e 46 minutos. Você já economizou 1 hora aí, tá? Então aqui eu vou deixar desligado, tá bom? Beleza, então agora a gente vai para o preenchimento, tá? Antes disso, eu vou estar fechando aqui os outros. Preenchimento. O que o preenchimento se refere? Se refere ao material que é gasto dentro da sua peça, tá? Então, por exemplo, aqui. Opa. Ó, percebam que dentro da peça, ó, ele tem um preenchimento, tá vendo? Essas linhas aqui, ó, interiores. Acho que vai ficar mais fácil de ver, ó. Ó, ele te preenche, tá? Isso aqui é necessário para você dar resistência à peça, tá? Para que você não pegue a peça e quebre com facilidade. Você precisa estar preenchendo a sua peça para dar uma resistência a ela, tá? Não basta só ter as paredes aqui, você precisa ter preenchimento interno, tá? Então vamos lá. Primeiro parâmetro que você pode estar mexendo aqui é a densidade de preenchimento. Algo importante a ser levado em consideração aqui é que quanto melhor for o seu preenchimento, tá? Com maior densidade, com maior número de linhas de preenchimento, maior vai ser o tempo gasto e o material gasto, tá? Então aqui é a mesma coisa que eu já disse antes, tem uma balança. Se você quer uma peça muito resistente, vai demorar um pouco mais a imprimir e você vai gastar mais material. Agora, se você quer uma peça para enfeite, você não precisa estar preenchendo tanto assim, tá? Porque assim você economiza tempo e material. Então vamos lá. Digamos que isso aqui seja uma peça mecânica, tá? Que ela vai suportar algum esforço, algo do tipo. Aí é interessante para a gente estar trabalhando com densidade de preenchimento de por volta de 50%. É um valor que já vai dar uma boa resistência para sua peça, tá? Agora, se você está trabalhando com enfeite, como eu disse, um preenchimento de 10 a 15% já, já satisfaz a peça, tá? Você não precisa ter uma peça muito resistente para isso. Vou colocar a densidade de preenchimento de 10% primeiramente. Vamos fatiar para ver. Ó, aqui, ó, percebam, ó. Tá vendo? Isso aqui já dá uma certa resistência se a peça não for ser exposta a esforços mecânicos, tá? Percebam aqui, ó, o enchimento dela aqui, tá? Vou aumentar para 50, que seria para uma peça que recebe esforços mecânicos. Vamos fatiar. Ó, percebam como aumenta significativamente as camadas aqui, ó, de enchimento, tá? Preenchimento. Ó, tá vendo? Ó? Aumentou bastante. Isso aqui já dá uma resistência muito grande na peça. Então você não precisa extrapolar 50, porque aí você vai estar como se fosse gastando material e tempo à toa, tá? Então 50% já é bastante interessante para peças mecânicas, tá? Aqui você não precisa estar mexendo, tá? Já é calculado pelo Cura. Não precisa estar editando. Padrão de preenchimento. Aqui você modifica como você quer que sejam impressas o seu enchimento. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui para triângulo. Aqui, ó, percebo que já mudou o padrão de enchimento, ó, tá vendo? Tá bem diferente. Vou colocar cúbico. Vamos ver o jeito que fica. Ó, já, tá vendo? Já mudou bastante aqui a forma de preenchimento da sua peça, tá? Se você está trabalhando com uma peça que é para enfeite, tanto faz o seu preenchimento. Não vai modificar muito, até porque a peça não vai sofrer esforços. Agora, se você está trabalhando com uma peça de resistência mecânica, os que mais dão resistência aqui, segundo alguns sites, tá? Algumas pesquisas, são o triângulo. O triângulo ele vai te dar uma resistência boa, tá? Preenchimentos com padrão de triângulos. O cúbico também ele te dá uma resistência bastante elevada no seu material, tá? Então, você trabalhando com triângulo ou cúbico, para peças mecânicas, ele já satisfaz
a resistência mecânica que você precisa, tá? Isso se você colocar 50% de densidade de preenchimento, tá? Tá, aqui você tem um multiplicador de filete de preenchimento, tá? Seria para você duplicar essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá uma linha só, mas eu posso aumentar para duas, tá? Por exemplo. Isso aqui também é uma saída para você estar aumentando um pouco mais a resistência mecânica do seu material. Se você, por exemplo, aumenta aqui o número de filetes de preenchimento, você já pode estar diminuindo um pouquinho a densidade de enchimento, tá? Não é como se equivalesse um do outro, tá? Mas isso é um pouquinho mais pessoal, né? Às vezes muda o tempo de impressão também, ó. Percebo que aqui eu diminui um pouquinho a densidade de enchimento e aumentei o multiplicador de filamento, foi para 7 horas e 59 minutos, enquanto se eu mantiver 50% aqui na densidade e deixar um apenas para o multiplicador de filete, o tempo ele já cai para 6 horas e 56 minutos, tá? No caso dessa peça aqui, ó, a gente já colocou 4 como número de paredes, tá? Esse valor já dá um pouquinho de resistência mecânica, então você não precisa preencher tanto no interior dela, tá? Isso é uma estratégia que é utilizada para você aumentar a resistência do seu material sem estar preenchendo muito ele, tá? Então você coloca um valor um pouquinho mais grande de paredes, tá? E gasta um pouquinho menos de material no interior da peça, tá? Isso aqui vai economizar tempo e material para você. Porcentagem de sobreposição preenchimento a gente vai deixar 10%, tá? A gente não vai estar editando esse número, deixa assim mesmo como tá? Espessura de camada também a gente não vai estar editando nesse momento, tá? Vamos deixar 0.2 mesmo. Espaços graduais de preenchimento a gente não vai estar editando, tá? Então você deve ficar um pouquinho mais preocupado a densidade de enchimento e o padrão de enchimento além do multiplicador de filete, tá? Mas aqui, como eu disse, se você deixar o multiplicador igual a 1, já tiver uma densidade de enchimento por volta de 50%, já vai dar uma resistência boa na sua peça, tá? Para uma peça mecânica, tá? Padrão de enchimento cúbico ou triângulos, tá? Para peças mecânicas. Agora, se for uma peça para enfeite que não é necessária ter tanta resistência mecânica, aí para você não é tão importante estar definindo o padrão de enchimento, tá? Você deve trabalhar com o que gaste menos tempo, tá? É isso então sobre o padrão de preenchimento, tá? Bom, essa aula vai ficando por aqui, tá? A gente já viu os 3 primeiros parâmetros. Para não deixar a aula muito grande, eu vou dar continuidade aos parâmetros de impressão na próxima aula, tá? Espero que tenha ficado claro esses 3 primeiros parâmetros, tá? Se alguém ficar com dúvida, pode estar entrando em contato comigo, com o Eric, que a gente vai estar esclarecendo qualquer dúvida que possa vir a surgir, tá? Então, ficando por aqui, espero vocês na próxima aula e valeu!